declaro aberta a presente sessão e convido a DOC o deputado Patrício Destro para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados. Bom dia a todos que nos acompanham aqui também. A ata da 81ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de agosto de 2018. Às 9 horas do dia 2 de agosto do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlak, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, não houve oradores inscritos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 10 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, grande expediente. Nesse horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Eudi Sareta, Mário Marcondes e Maurício Skudlak. Ordem do dia, foram aprovados a moção 250, bem como o requerimento 676. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 675, 677 e comunicou que encaminhará ao destinatário as indicações 393 a 396. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado César Valduga, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor secretário do Fórum dos Representantes Comerciais da Região Sul, Orivaldo Becem, fizesse uso da palavra para falar sobre acerca do trabalho e demandas dos representantes comerciais de Santa Catarina. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para segunda-feira às 19 horas para constar, eu, segundo secretário ad hoc, lavrei a ata. Ata da 21ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de agosto de 2018. Às 19 horas do dia 6 de agosto do ano 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Biguaçu, Ramon Vollinger, senhor vereador do município de Florianópolis, Miltinho Barcelos, senhor presidente do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, o CRA Santa Catarina, Evandro Fortunato Linhares, senhor vice-presidente, administrador financeiro do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, Antônio Carlos de Souza, senhor presidente do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, no período 2009 a 2010, Jaime José Moura, e o senhor diretor-geral do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômico da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, Everton de Lorenzi Cancelier. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares. Em homenagem aos 35 anos do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, o CRA, no momento seguinte houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para que fizessem uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Antônio Carlos de Souza e, em nome da instituição homenageada, o senhor Evandro Fortunato Linhares. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, às 10 horas, conforme calendário especial. Para constar, eu, segundo secretário ad hoc, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Patrício Destro. Em discussão, as atas da Câmara ser lidas, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontram aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente.
Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro pertence ao MDB. MDB, o próximo ao PSDB. PSDB. Partido dos Trabalhadores. Deputado Neudi Sareta com a palavra. Por até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, e trago mais uma vez a esta tribuna um assunto que venho reivindicando há tempos, que é a falta de peritos do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Esta falta desses profissionais, desses peritos, está afetando os serviços do órgão no estado de Santa Catarina. Como disse, esse dilema se arrasta há muito tempo e em muitas regiões as atividades, inclusive, podem vir a ser suspensas. Em Concórdia, por exemplo, desde o início do ano, não há peritos trabalhando, pois um está de licença médica e outro foi transferido para Balneário Camboriú. Recentemente, a falta de profissionais do IGP na região levou ao sistema de rodízio de atendimento em plantões entre as unidades de Concórdia, Chapecó e Xanxerê, o que garantia o serviço apesar da demora no atendimento. No entanto, a condição se tornou insustentável. Hoje, os atendimentos, quando precisa de peritos, são direcionados para Joaçaba ou Chapecó. Em Porto União e Palhoça também não há peritos oficiais trabalhando nas sedes do IGP. Em Tubarão não há médico legista e das 29 unidades do IGP em Santa Catarina, 16 delas não têm papiloscopistas, os profissionais que trabalham na identificação humana. Na área de perícia de áudio e vídeo, a demanda reprimida já há tempos também aqui no estado. Essa falta de profissionais que estou narrando poderia ser solucionada se o governo tomasse a providência e convocasse os 51 aprovados no concurso público nas funções de perito oficial e técnico pericial. Nós temos, portanto, concursados que estão ali aguardando e que poderiam vir suprir essa demanda. Por isso, fizemos um apelo ao governo do estado para que reveja essa questão que impede a contratação de pessoal. Há casos também semelhantes de impedimento em função de um decreto dos concursados da SIDASC, que são muito importantes também em relação à questão da sanidade animal. E nesse caso específico, a segurança ela precisa ser uma prioridade e, portanto, tem justificativa para essas contratações e nós apelamos ao governo do estado para que reveja isso. Queria também aproveitar esse tempo para falar sobre um assunto importante, que é a campanha da vacinação da poliomielite e o sarampo, que iniciou nesses dias e que segue até o dia 31. Toda criança de 1 ano e menores de 5 anos devem receber as doses, independente de já terem sido vacinadas. Essa dose extra tem como objetivo de evitar o retorno da polio e também reforçar contra o sarampo. Infelizmente, nós estamos tendo um retrocesso no país. O sarampo era considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, quando a Organização Mundial de Saúde identificou que o país havia mais de 1 ano sem registro do vírus. Mas isso mudou nesse ano. Foram 677 casos registrados até julho, em 6 estados. Portanto, é uma preocupação. Doenças que já se consideravam erradicadas no Brasil,
estão sendo deixadas voltar. E eu ouvi uma fala muito importante do Dr. Lédio Rosa, que sofreu de paralisia infantil quando criança, e falou que contra o vírus ali não dava para lutar. Mas agora, deixar as políticas públicas de lado e deixar ele voltar, isto é uma ação política. E o governo brasileiro, o governo atual brasileiro, está deixando voltar ao país doenças que já estavam consideradas erradicadas. Por isso, é muito importante essas campanhas de vacinação, inclusive conforme previsto no calendário nacional de vacinação, adultos com até 29 anos que não tiveram completados o esquema de infância devem receber 2 doses da tríplice viral, e adultos com idade entre 30 e 49 anos devem receber 1 dose de tríplice viral. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, esse é um assunto importante que nós queríamos também registrar aqui e lembrarmos que a saúde tem que ser prioridade de fato e não apenas na retórica. Muito obrigado. Próximo horário é o Ismael, aguarda um pouquinho que eu vou conceder para o PSDB, se Vossa Excelência me permitir. Então, o Leonel Pavan com a palavra por até 7 minutos. Era do Ismael? Nós estamos generosos hoje, deputado Leonel Pavan. Com o seu retorno, estamos dando preferência. Com a compreensão, deputado Ismael. Obrigado. Eu agradeço, deputado Ismael, querido amigo. Acho que o Ismael faz um trabalho brilhante aqui. E o horário é meu esse? Então, tá bom. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu quero aqui usar essa tribuna para um momento muito rápido, mas como o turismo ele passa para nossas veias, nosso trabalho, dizer que o deputado Milton Obos, esse parlamentar que realiza um trabalho de excelência por Santa Catarina, Milton Obos apresentou um projeto que oficializa de vez o caminho da Madre Paulina. E eu sou o relator do projeto de Milton Obos. E esse trajeto, que já é usado por peregrinos religiosos há anos, há mais de um ano, são 70 quilômetros que peregrinos vão até a Madre Paulina. E há 118 anos, esse trajeto era feito pela Madre Paulina. Pela Madre Paulina, que vai até Nova Trento, o trajeto é. Há mais de um ano, as pessoas fazem 70 quilômetros. E o Milton Obos, um visionário, e que está contribuindo muito também com o turismo do nosso Estado, mandou um projeto de lei, fez um projeto de lei oficializando esse trajeto. E nós fomos o relator. Deputado, nós incluímos, inclusive, de Balneário Camboriú. Porque hoje nós temos muitos que saem dessa cidade, saem da Barra, saem de Balneário Camboriú, saem de Camboriú, de Itajaí, e seguem esse roteiro. Então, a nossa participação aqui na tribuna, primeiro, é para elogiá-lo. E segundo, para dizer que este roteiro vai fortalecer ainda mais o turismo religioso do nosso Estado. Nós mesmos somos testemunhas que vêm pessoas de São Paulo, do Rio, Espírito Santo, vêm até do Nordeste, pessoas que estão focados justamente nesse projeto da Madre Paulina. Eles realizam esse evento todos os anos e que mexe com o sentimento da nossa população. Então, deputado, dizer que estamos aprovando não apenas o seu projeto, como ampliando, e que vai dar uma nova visão a visitas
a Nova Trento e a Madre Paulina. Eu concedo a parte com muita honra para o deputado Milton Alves. Senhor presidente, meu amigo, colega parlamentar, Leonel Pavan, que bom que Vossa Excelência será o relator dessa matéria. E aí nós temos que ressaltar todo o trabalho do historiador, professor Isaac. Sim, de Balneário Camboriú. De Balneário Camboriú. Grande cara. Né? Ele tem tudo isso muito detalhado, né, contando essa história. E eu tenho certeza, deputado Pavan, que Balneário Camboriú, com todo o atrativo que tem a nossa região litorânea, mas Balneário Camboriú é a sede, né, de todo esse player turístico de praias que nós temos em Santa Catarina. Ela é o símbolo maior das nossas praias. E dali nós podemos fomentar, com esse projeto de lei, com trabalhos a serem feitos em toda essa rota até chegar em Nova Trento, fomentar mais turismo ainda para Balneário Camboriú. E o turismo religioso, nós todos sabemos que ele é muito forte em todo o mundo. E nós temos que dar valor a isso. Afinal de contas, a Madre Paulina hoje, o santuário de Madre Paulina, deputado Leonel Pavan, já é frequentado por milhões de turistas todos os anos. E se nós fomentarmos essa rota, né, resgatando os caminhos de Madre Paulina, eu tenho certeza que nós teremos ainda muito mais gente de todas as partes do Brasil vindo para Balneário Camboriú, para a partir daí fazer o caminho até o santuário de Madre Paulina. Então, fico muito feliz de Vossa Excelência ser o relator desse projeto, e todas as suas proposições, com certeza, ajudarão a fazer com que esse projeto seja ainda melhor. Obrigado, deputado. Senhor deputado, esse projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, né? E agora vai para o turismo. Também nós estamos acompanhando de perto. O senhor Isaac Correia, historiador, ele esteve no nosso gabinete quando era secretário de Turismo, e conhecemos tudo esse trajeto, as casas antigas, os pontos de turismo, e eles até estavam preparando um cajado. E como veio bem lá há muito tempo, nós estávamos conversando, um cajado dizendo da rota do turismo da Madre Paulina. Realmente ele é uma pessoa que é muito respeitada na cidade, ele conhece a história de Balneário Camboriú, de Camboriú, e principalmente agora esta da Rota de Turismo. Mas eu fico feliz por partir de Vossa Excelência esse projeto e cair na minha mão, porque nós que estamos focados no turismo, nessa grande indústria de Santa Catarina, que precisa de mais impulso, Milton Alves. Nós, de ponta a ponta, nós podíamos falar do Contestado, podemos falar do Oeste, das nossas águas termais, falar do meio Oeste, da potencialidade que nós temos também no meio Oeste, do Alto Vale, do caminho, da região europeia, onde está o Vale Europeu, aí na região de Blumenau, de Timbó, Pomerode, e bem como do turismo litorâneo. Mas Vossa Excelência apresenta um projeto que só tenho que cumprimentá-lo, tenho a honra de ser o relator e de fazer essa emenda, incluindo o Balneário Camboriú, terra também do Isaac. Obrigado, deputado Pavan. E também criamos a rota turística Caminhos da Neve. Sim, claro. Valorizando a nossa Serra de Santa Catarina, que é um espetáculo. Muito obrigado por essa visão também, além de todo o conhecimento que Vossa Excelência tem na questão empresarial, comercial, também no turismo. Obrigado. Obrigado. Na sequência, o horário pertence ao PSC. O próximo pertence ao PSD, com a palavra o deputado Antônio Aguiar, até por 13 minutos. Porém, antes, me permita registrar a presença aqui do colégio, ou seja, os alunos do Colégio Global de São Bento do Sul, da minha querida cidade, da terceira série, quinto, e conduzidos aqui pela responsável Cláudia, que está aqui presente. Obrigado pela presença de todos. Em breve estaremos lá no meu gabinete para fazer o registro. Com a palavra o deputado Antônio Aguiar. Senhoras e senhores, colegas parlamentares, você que nos acompanha pela TV AL,
Nas últimas décadas, participei intensamente da política, acreditando na capacidade de mudar para melhor a vida dos catarinenses. Levei minha experiência como médico à Câmara Municipal de Canoinhas e adiante a esse Parlamento Estadual, onde atuo como deputado há 5 legislaturas. Dei o melhor de mim no exercício desses mandatos, procurando promover a qualidade de vida da nossa gente, com o olhar sempre atento às prioridades dos que mais precisam dos serviços públicos e foco permanente nas reivindicações justas, em especial as prioridades do Planalto Norte. Apresentei projetos que se transformaram em leis de repercussão, como a que garantiu ordenamento nas filas de espera para as consultas com especialistas, para exames, cirurgias eletivas e outros procedimentos na saúde. Participei ativamente de ações que resultaram a liberação de recursos para as melhorias das estruturas de saúde, educação e segurança pública e infraestrutura em vários municípios. Com muita energia e entusiasmo, auxiliei várias entidades, pessoas que precisavam de encaminhamentos, orientei jovens a direcionarem as suas carreiras profissionais. Sinto-me gratificado pelas oportunidades que tive em atuar em momentos importantes para a vida dos catarinenses e conviver com lideranças da nossa sociedade. Refleti sobre o meu momento pessoal e tomei a decisão de não concorrer à reeleição. Amadureci a ideia com a perspectiva de focar o meu tempo para outro momento de minha vida. Agradeço a todos que me apoiaram, a meus eleitores que proporcionaram essas oportunidades. Agradeço aos amigos que fiz ao longo dessa trajetória, aos líderes e expoentes políticos que me deram atenção. Ainda não é uma despedida, porque vou cumprir o meu mandato até o final dessa legislatura. Mas desde já, agradeço a boa convivência com os colegas parlamentares e peço desculpas por eventuais divergências de ideias que possam ter ocasionado atritos. Agradeço aos servidores que prezam pelo serviço público de qualidade, os meus colaboradores mais próximos, em especial a minha companheira Marilu. A todos, o meu fraterno abraço. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma manifestação antes de um pleito eleitoral que faz com que o deputado Antônio Aguiar não participe da próxima eleição. Nós temos que dizer aos catarinenses que deixamos um legado, um trabalho feito pelo Planalto Norte, um trabalho feito pelos catarinenses. Deixamos aqui a nossa gratidão a todos aqueles que colaboraram com o deputado Antônio Aguiar para que ele conseguisse realizar um mandato de sucesso e um mandato especialmente para fazer com que as pessoas que participaram das nossas leis, as pessoas que participaram da nossa vida, tivessem um encaminhamento melhor para a sua existência. Um grande abraço a todos. Nosso muito obrigado. Deputado. Com a palavra, uma parte do nobre deputado Gabriel Ribeiro. Deputado Aguiar, senhor presidente, nós ficamos aqui, o Parlamento Catarinense hoje fica triste porque Vossa Excelência toma uma decisão de deixar de seguir a vida pública, deixar de fazer parte com a sua cadeira aqui nesta casa,
onde deixou um legado e um trabalho muito importante para toda Santa Catarina, representando todo o Planalto Norte catarinense, representando a classe médica, defendendo a saúde pública do nosso Estado, com muito zelo, com muita ética, muita dedicação, com muita entrega para os catarinenses. O deputado Aguiar marcou a história da Assembleia Legislativa Catarinense, marcou a história da vida pública catarinense. Seu trabalho fica registrado em diversas pessoas e vidas que foram salvas, com ações importantes em hospitais públicos, em postos de saúde, em leis que Vossa Excelência deixa marcada na vida das pessoas e dos catarinenses. Eu tenho certeza absoluta, deputado Aguiar, que Vossa Excelência sai de cabeça erguida daqui, com um sentimento de dever cumprido para os catarinenses, feliz agora de poder, depois de 5 mandatos nesta casa, depois de 15 anos de vida pública, poder retornar para o consultório, atender os seus pacientes e seguir a sua vida junto com a sua família. Desejo ao senhor, deputado Aguiar, querido amigo, sucesso na jornada, que Deus lhe dê muita saúde, que dê muitas bênçãos, que o senhor possa, com a fé sempre renovada, seguir em diante a sua missão, não mais aqui no Parlamento Catarinense, ajudando as pessoas, mas ajudando as pessoas na sua função, no seu ofício, que é através da medicina. Sucesso e boa sorte. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Milton Lobos. Deputado Antônio Aguiar, nós todos, eu estou há muito pouco tempo aqui nesse parlamento, só 1 ano e meio, estava antes cumprindo minha missão na Defesa Civil, mas desde o primeiro momento nós aprendemos a admirá-lo. A missão pública, a missão política é a arte de servir as pessoas. O médico Antônio Aguiar é um médico que sempre serviu as pessoas na sua atividade profissional, né? E quando escolhe-se uma profissão dessa é porque gosta de gente. E muito mais do que salvar vidas, Vossa Excelência foi um bom exemplo de homem público, tão necessário hoje nesse país, que nós vivemos por parte de toda a população brasileira, uma verdadeira ação contra os políticos, e às vezes a gente até se sente um pouco mal, porque não se pode colocar tudo no mesmo saco, né? Existe muita gente ruim na política brasileira que colocou o Brasil nessa situação que nós nos encontramos, que fizeram política por puro poder, por projeto de poder, por enriquecimento pessoal. E Vossa Excelência, depois de 5 mandatos, continua sendo o médico doutor Aguiar, um homem que serve as pessoas. E essa decisão é uma decisão muito difícil. Eu, como líder da bancada do PSD, já falei isso para o amigo, nós gostaríamos que Vossa Excelência continuasse mais um mandato. E quando toma uma decisão dessas, sabendo que tem uma eleição bem encaminhada, como nós todos sabemos que Vossa Excelência tem, com certeza seria reeleito para o 6º mandato. E isso só é possível nas pessoas que, de fato, marcaram uma região, como Vossa Excelência marcou o Planalto Norte, principalmente, e toda Santa Catarina, pelas suas atitudes. Eu participei, nesses últimos meses, da sua alegria, da sua felicidade, por ter conseguido colocar funcionar o setor de câncer da oncologia lá no Planalto Norte. Isso foi uma obstinação de Vossa Excelência. O Planalto Norte lhe deve isso, né? Que bom que o nosso ex-governador Raimundo Colombo atendeu a vossa solicitação insistente, porque nós precisamos encurtar distâncias para atender o nosso povo. Então é com esse jeito de servir, de médico que serve, de político que atua em função da vida, é que, com certeza, Vossa Excelência deixará saudades, não só para esse parlamento, mas para todos os catarinenses, e principalmente lá no Planalto Norte, durante muito tempo, as pessoas vão lembrar das ações do deputado Aguiar. Conte sempre conosco, amigo, onde você estiver, nós estaremos ao teu lado, tá? Porque é assim
que você merece. Eu esperava ainda que pudesse ter uma reviravolta. Lhe perguntei, não mudou de ideia, não vai continuar com a gente, né, nesse momento tão difícil da vida pública brasileira, onde os bons não podem se acovardar, porque é os bons que podem fazer a diferença, porque tudo acontece através da política. E nós precisamos que a boa política consiga imperar nesse momento tão triste da vida pública brasileira. E Vossa Excelência é um bom exemplo. Que muita gente possa seguir esse bom exemplo, né? Nós vamos estar sempre do teu lado. Obrigado, muito obrigado, em nome da nossa bancada toda do PSD, e com certeza de todos aqueles que acompanham a sua vida pessoal, profissional como médico, e nesse tempo servindo através da política, só deixa boas recordações. Obrigado, amigo. Obrigado por tudo. Muito obrigado, deputado Milton Alves. Muito obrigada, senhor deputado Antônio Aguiar, que falou dentro do horário do seu partido. Passo agora, ainda dentro do horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Quem fará uso da palavra, o senhor deputado Maurício Skudlak, pelo tempo, senhor deputado, de até 13 minutos. Obrigado, senhora deputada Ana Paula, que preside a sessão nesse momento, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha. Realmente, dá um abraço, deputado Aguiar, aí, que tem uma história muito boa na Assembleia Legislativa, um político correto, honesto, empenhado pelas questões da região do Planalto Norte, meu conterrâneo de nascimento e uma pessoa muito especial. Eu queria abordar dois assuntos aí. Um deles, nós vimos a questão da segurança pública, a questão da Polícia Civil, da Polícia Militar. A Polícia Militar agora já está com mais um edital de promoção em publicação, para que agora, no mês de dezembro, a Polícia Militar tem 4 promoções ao ano, realize mais uma promoção. Merecido, justo, o profissional faz o concurso, escolhe a carreira, sabe que tem que se dedicar em defesa do cidadão, arriscar sua vida, mas sabe que vai ter um crescimento profissional, um reconhecimento pelo Estado e pela sociedade. E que, em data tal, ele chega ao posto seguinte até chegar ao final de carreira. O mesmo ocorre com os bombeiros, o mesmo ocorre com o IGP, que são as categorias aí da segurança pública. Infelizmente, nos últimos anos, as promoções da Polícia Civil não saíram. As promoções relativas desde 2006 ou até 2006 só foram executadas agora no início de 2018. Nós ficamos muitos anos sem as promoções da Polícia Civil e agora, em 2018, foi feito o que deveria ter sido feito até 2016. Agora, nós já temos mais 1.108 policiais em condições de ter 1.118 policiais em condições de serem promovidos e que as promoções não estavam sendo realizadas, não foram realizadas em 2017 e agora em 2018 já acumulam 1.118 promoções. Nós estivemos cobrando, conversando com o delegado-geral, o Ghisoni, Marcos Ghisoni. Ele tem falado com o secretário de Segurança Pública, o secretário Alceu, tem falado também com o secretário da Casa Civil e nós esperamos, sim, que o governo, como tem cumprido as promoções das outras carreiras da segurança pública, venham a cumprir as promoções da carreira da Polícia Civil. Para isso,
o delegado-geral encaminhou ao secretário de Segurança, já foi à Casa Civil, um projeto de decreto, onde aquilo que tentamos aprovar aqui e não foi permitido no projeto que dava gratificação aos delegados de polícia, as datas para as promoções da Polícia Civil, que sempre foram em abril e outubro. Não foi aprovado, a ADEPOL foi contra, não passou nesse plenário a nossa emenda, e agora, com um estudo da Delegacia Geral, nós estamos esperando que seja feito um decreto do governador, fixando, como já estava previsto em lei, o mês de abril e o mês de outubro para as promoções. E que o governo encaminhe as promoções, essas 1.118 que já deveriam ter sido realizadas, para acontecerem agora em outubro, como a legislação determinava. Enquanto isso, segue aquele projeto, que é uma expectativa de todos os policiais civis, que é o projeto de aprovação das promoções automáticas. O que seria a promoção automática? Seria o policial chegando, completando o tempo de serviço, não estando respondendo nenhum processo, estando com a sua carreira cumprindo os seus deveres, ele saberia como sabe o policial militar, como sabe o bombeiro, como sabe o agente penitenciário, que na data definida ele vai ter a sua promoção. E é só isso que os policiais querem. Não querem ficar, os policiais civis, nessa insegurança jurídica. Então, eu quero parabenizar o delegado-geral da Polícia Civil, o secretário Alceu também, que estão procurando corrigir essa distorção e essa injustiça para com a Polícia Civil. Então, foi encaminhada a exposição de motivos para o anteprojeto do decreto, que altera o decreto 2669/2009, fixando a data das promoções para abril e outubro. Então, agora em outubro, já teria um processo em abril do ano que vem, porque depois há uma expectativa de todos os policiais civis com a aprovação do projeto de promoções automáticas, que entraria, então, em vigor em 2019. Então, muito importante, nós precisamos que o governo cumpra isso e que realmente os policiais civis venham a ser tratados com dignidade, com respeito e tenham a sua carreira prevista, respeitada e cumprida pelo Estado. Nós vamos, daí sim, tirar esse clima de desmotivação de ver a polícia cumprindo o seu dever, o policial arriscando a sua vida, colocando Santa Catarina nos menores índices de criminalidade do país, sendo vítima de atentados, como tem acontecido, mas cumprindo com coragem, com determinação, como tem feito a defesa da sociedade catarinense. Então, realmente temos que resgatar essa injustiça para com a carreira dos policiais civis e esperamos aí que os encaminhamentos do secretário Alceu, do delegado-geral Marcos Ghisoni e do governo sejam pela correção dessa legislação e por fazer justiça aos policiais. E outro assunto, presidente Ana Paula, que queria abordar, eu falo bastante, e daí eu acabo tendo que falar da 470, mas eu chego no S lá, o nosso problema é aquela 163. Então nós precisamos que o DENIT, que o governo federal, sei que é uma briga da nossa bancada federal, deputado Décio Lima e todos os deputados federais e senadores, para recursos para o DENIT, para Santa Catarina, para manter as rodovias. A duplicação da 470 está andando, a 282 sofreu melhorias entre Chapecó e Ponte Serrado, mas Chapecó e São Miguel tem melhorias, mas ainda não foi feito todo o projeto
de terceira pista, mas o grande problema do extremo oeste, do oeste e do Estado é da BR-163. E é uma questão federal. Então, nós podemos fazer moção, nós podemos nos manifestar, fazer vídeo, mexer com o brilho do governo para ver se com vergonha na cara aquela obra sai. Eu considero a pior rodovia do estado de Santa Catarina, a BR-163, entre Dionísio Cerqueira e São Miguel do Oeste. E não sem razão, a população nos cobra, porque a população vê no político, seja de competência dele ou não, a responsabilidade pelos problemas que o Estado enfrenta. Então, é importante que o governo federal, agora está terminando, tomara, venha um novo governo, que faça aí uma mudança geral para que efetivamente Santa Catarina possa receber o que é de direito, o que precisa ser feito. Nós nos orgulhamos de ser primeiro em produção de frango, suíno, leite, quarto do Brasil, disputando com Minas Gerais, com Goiás, mas pela luta, pelo trabalho do nosso povo. Infelizmente, na questão de infraestrutura, nós sofremos muito. É a mesma questão das rodovias estaduais, da Ponte Hercílio Luz, mas principalmente a BR-163, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, precisa de uma solução. Quem anda na 470 tem ideia do problema, lá é pior ainda do que aqui. Então, dá para ter uma ideia do caos. E agora, com a implantação do corredor do milho, hoje o milho para as agroindústrias do nosso oeste catarinense vem do norte do país, vem do centro-oeste do país e chega ali por essas rodovias. Agora estão fazendo um caminho mais curto para trazer o milho do Paraguai. Então vai encurtar a distância, vai diminuir o custo, vai melhorar para a nossa produção, vai colocar o nosso agricultor, a nossa agroindústria em melhores condições de competitividade, mas não adianta o caminho ser mais curto, se a estrada é mais difícil, se a estrada é uma tragédia. Então, dois assuntos. Estamos felizes no extremo oeste, no oeste catarinense, com o início da oncologia em São Miguel, que vai tirar boa parte dos pacientes de Chapecó. Chapecó estava com um número absurdo, mais 2.000 pacientes, quando deveria atender aproximadamente 900. E agora, a oncologia, o governo do estado, o governador Eduardo Moreira, deve visitar a oncologia essa semana, mas mesmo sem a inauguração, já colocou a funcionar. Então, agora já vai melhorar bastante para o extremo oeste, na área da saúde, o tratamento do câncer, o tratamento oncológico, no extremo oeste catarinense e no oeste. Desafogando de Chapecó, ajuda Xaxim, Xanxerê, toda a região que depende do Hospital Regional de Chapecó para o tratamento da oncologia e melhora para os pacientes do extremo oeste para esse atendimento. Então, avanços tem que registrar, agradecer ao governo por esse empenho, por essa determinação, mas o grande problema que nós temos no extremo oeste é ainda a rodovia 163. Agora vai ser aberto, transformado em batalhão Dionísio Cerqueira, a segurança que já está em boas condições vai melhorar também. Então era isso, senhora presidente, que nós no horário do bloco aí queremos fazer uso da palavra. Obrigado pela oportunidade e Deus ilumina a todos. Muito obrigada, senhor deputado Maurício, que falou pelo bloco parlamentar. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Vamos agora adentrar na ordem do dia, conforme o artigo 104 do regimento interno desta Casa. Primeiro, uma comunicação, senhores e senhora deputada. A mesa comunica que procedeu à correção do texto do autógrafo do PL 0097,
4/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, estabelece outras providências de acordo com o artigo 262 do Regimento Interno. Pedidos de informação. Número 142, de autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Educação informações acerca das notícias da dispensa de 2.000 professores temporários e que, de forma, esses profissionais serão supridos para que os estudantes não sejam prejudicados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Moções. De número 251, de autoria do deputado João Amin, manifestando ao secretário da Educação contrariedade à dispensa de 2.000 professores temporários. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de número 252, de autoria do deputado Natalino Lázari, apelando aos ministros da Educação e da Saúde por medidas urgentes para que seja vedada no Estado a formação na área da saúde e da modalidade de ensino à distância. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção 253, de autoria da deputada Dirce Heidescheid, cumprimentando a diretoria do Conselho Comunitário da Tapera, em Florianópolis, pelo comprometimento com as causas sociais, educacionais e culturais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de número 254, da autoria da deputada Dirce Heidescheid, cumprimentando a diretoria da Fundação Escola Acelino Pereira, do município de São José, pelo comprometimento com as causas sociais, educacionais e culturais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de número 255, de autoria do deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o presidente da Associação O Vento Brasil de Timbó pelo projeto O Vento nas escolas e pelos serviços prestados a milhares de alunos para prevenir a violência e o abuso de criança, bem como o consumo de drogas. Em discussão. Os que não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Essa presidência que comunica que defere os seguintes requerimentos. Em número 678, deputado César Valduga, 679, deputada Dirce Heidescheid, 680, deputado Aldo Schneider, 681, deputado Moacir Sopelsa, 682, deputado Padre Pedro Baldiceira, e essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 397 a 402, de autoria do senhor deputado César Valdu. Fim da ordem do dia, senhores e senhora deputada. Explicações pessoais. Primeiro orador é o senhor deputado Ismael dos Santos. Segundo, o deputado Antônio Aguiar, não se encontra. Deputado Natalino Lázari. Senhor deputado Natalino Lázari. Senhor deputado Natalino Lázari, o senhor vai usar a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero trazer dois temas nessa manhã. O primeiro deles, nós comemoramos hoje, 7 de agosto, mais um aniversário da sanção da Lei Maria da Penha. Desde a sua publicação, a lei é considerada pela Organização das Nações Unidas
como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. E, ultimamente, nós estamos presenciando, infelizmente, nesta sociedade muitas vezes desajustada, uma violência cada vez mais acentuada contra as mulheres. Os feminicídios, abomináveis em todos os sentidos. E hoje eu gostaria de exatamente fazer essa referência e repudiar veementemente todas estas atitudes machistas, mas que são para lá de machistas. São atitudes que denigrem a imagem da humanidade e do homem. Eu me sinto envergonhado como homem, termos companheiros, homens que praticam delitos, que praticam crimes contra a mulher. Eu tenho um conceito comigo já há bastante tempo, de que a maior organização social do mundo é a família. E a liderança da família sempre foi e sempre será da mulher. Por uma série de razões, desde a origem, desde a concepção de uma nova vida, é ela que cuida 9 meses do futuro cidadão, da futura cidadã, ela que cuida da ampliação da continuidade da vida. E por isso, violência contra a mulher não cabe nesse mundo. E é preciso que as autoridades tenham uma ação forte, firme, para coibir. Porque, por incrível que pareça, às vezes a violência e os problemas acabam criando moda. Acaba que quase como que sendo normal. E absolutamente nós queremos isso para a nossa sociedade. Então, eu quero aqui dar esse meu depoimento, esse meu registro a favor da mulher catarinense, da mulher brasileira, de todas as mulheres do mundo, pelo grande trabalho social, educacional e hoje muito mais participativa nos destinos da economia como um todo, nos destinos da política também, que cada vez mais as mulheres têm inserção decisiva na política. Eu costumo dizer também, eu fui 2 vezes prefeito de uma pequena, mas linda cidade, Arroio 30, minha cidade natal. Tive o privilégio de ser 2 vezes prefeito e tenho muito orgulho disso, da cidade de Arroio 30. E eu costumava fazer o seguinte: quando eu fazia um projeto para uma obra ou um projeto de ordem social, ou alguma coisa que viesse a ser planejada em favor dos diversos segmentos da sociedade, eu ouvia muito as mulheres. Quando eu fazia uma construção e a construção estava quase acabada, eu chamava um grupo de mulheres que eu tinha, agora vocês vão dar uma ideia aqui, vão externar uma opinião, como é que deve ser aqui a jardinagem, a pintura, como é que vocês acham essa pintura que foi planejada, como é que vocês veem o layout disso que está sendo construído, e isso era muito importante, porque a gente não esperava outra coisa senão ideias fantásticas, sugestões dignas, sugestões boas. Então, por isso, esse aniversário da Lei Maria da Penha, que tem a finalidade de proteger contra a violência das mulheres, é também um grito de independência, mas essa independência ainda não está completa. Ela está sendo conquistada e ela está sendo ainda denegrida, infelizmente, por muitos machões que acham que eles devem ser o dono deles e o dono das suas mulheres. Por isso, o meu repúdio aqui e o meu registro de indignação contra os últimos feminicídios que foram praticados nesse país. E, finalmente, senhor presidente, eu gostaria de trazer mais uma vez e pela última vez neste ano, uma questão que me preocupa muito. Aqui está a deputada Luciana, que é lá da região produtora nossa, a senhora é de Chapecó, Maurício Scuderac lá do extremo oeste, e eu sou do meio oeste. Nós temos um problema hoje com os pequenos produtores, criadores de suínos, que foram, durante alguns anos,
sofreram penalizações, notificações, foram multados na transferência de leitões para terminação, para comércio e para pequenas cooperativas. Havia um decreto 780 que penalizava e tributava 2 vezes, havia uma bitributação, portanto ilegal. Ao longo do tempo nós lutamos muito com a nossa Comissão de Agricultura desta casa, os deputados da comissão foram todos parceiros, tivemos diversas reuniões com as entidades representativas da suinicultura, diversas reuniões na Secretaria da Fazenda com o governo, e infelizmente esse problema se arrasta. Recentemente, o atual governo extinguiu esse decreto 780, daqui para frente, pelo menos, está estancada esta gestão da aplicação de notificações de multas, mas ficou o espólio disso, ficou o passado. O que ficou? Os agricultores que foram multados, que foram notificados, e foram muito notificados, agora eles estão com dificuldades. A suinicultura vive um dos momentos mais dramáticos hoje da história novamente. O custo é muito alto e o preço está sendo, de fato, não está sendo adequado e não está sendo suficiente para manter os plantéis. Com mais essas notificações e essas multas, nós vamos acabar perdendo muitos agricultores, muitos suinicultores, porque infelizmente esse país não organiza a produção, esse país não planeja a agricultura, não planeja nada. Esse país está desorganizado. Ministério da Agricultura, que me perdoem, mas as ações são muito pífias em favor da agricultura. Vamos raciocinar aqui, deputados, telespectadores da nossa televisão, qual é o planejamento agrícola que tem hoje para o país, ou qual é o planejamento que o país tem para o seu desenvolvimento? Não existe. A impressão que dá que cada dia acontece uma coisa, hoje se resolve o que vai se fazer amanhã, não há um planejamento de futuro, de organização, e nós precisamos exatamente caminhar nessa direção. Então, de novo, quero fazer um registro aqui nesta casa, e que seja o último. Nós precisamos que o governo do Estado, ou através de decreto, ou através do encaminhamento de uma lei aqui para a Assembleia, suspenda as notificações feitas pelo Ministério, pela Secretaria da Fazenda, a esses agricultores, porque se o decreto foi revogado pelo governo, ele está admitindo que a aplicação das multas eram ilegais, não é verdade? Se o decreto foi extinguido, é sinal, né, doutor Maurício, deputado Maurício, de que o governo considerou o decreto ilegal. Ora, se ele considerou o decreto ilegal, é ilegal a aplicação das notificações e a cobrança das multas. Então, nós precisamos resolver isso imediatamente. Aí, é claro, a sociedade às vezes não acredita em nós. Muitas vezes, não, porque os deputados não fazem nada, não. Aqui nós todos estamos atentos a isso. O que nós fazemos aqui é isso, é ir atrás, estimular a solução, mas nós, infelizmente, como deputados, não temos a caneta para fazer isso. Se eu tivesse, eu já teria feito por conta e risco, porque eu entendo que nós estamos novamente penalizando um grupo de produtores que não tem nada a ver com isso, com uma lei que foi considerada inconstitucional e que agora eles não podem pagar as consequências por conta disso. Por isso, mandar um recado aqui para o governo do Estado, e quero me dirigir de uma forma muito respeitosa ao líder do governo aqui, deputado Cobalcini, que ele está também em ação conosco nesse sentido, para que ele, uma vez que o governo é do PMDB, do partido dele, interfira urgentemente na Secretaria da Fazenda, para que eles suspendam imediatamente a aplicação e a execução das notificações desses nossos agricultores. Era isso, senhor presidente. Parabéns, deputado Natalino. Vem o doutor da época que Vossa Excelência era o competente secretário regional de Videira, né? E a gente estava na Polícia Civil e conversávamos muito aí. Parabéns pelo... E verdade, Vossa Excelência falou da falta de planejamento. Quando a tainha já está passando aqui, eles vão discutir o problema da tainha, a liberação. Então, o governo realmente tem que se aligerar. No horário ainda das explicações pessoais, com a palavra a ilustre deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar a todos os telespectadores que estão acompanhando esta sessão da TVAL.
pela TVAL. Mais uma vez, ocupamos esta tribuna para solicitar o cumprimento da legislação da área da cultura. Eu trago aqui, como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, uma grande preocupação e também um sentimento de indignação com alguns acontecimentos em relação à cultura em Santa Catarina. Em fevereiro, solicitamos ao governo do Estado o lançamento do Prêmio Catarinense de Cinema 2018. Hoje, nós queremos defender o lançamento do Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura 2018, que é a principal reivindicação da comunidade cultural do Estado de Santa Catarina. Este prêmio é o único instrumento transparente e democrático que o Estado possui para a distribuição dos recursos do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura. Ele incentiva a produção artística e a preservação do nosso patrimônio cultural. A edição do ano passado do prêmio teve 1.803 projetos inscritos e 175 aprovados. Houve recorde de inscrições, pois as edições de 2015 e 2016 não foram lançadas. Existe uma demanda reprimida muito grande, que se torna cada vez maior a cada ano em que a lei não é cumprida. Nós já estamos no mês de agosto e não há sinais de cumprimento do lançamento do edital Elizabeth Anderle. O prêmio promove a movimentação de uma cadeia produtiva que envolve diversos setores da economia e engloba profissionais de diferentes segmentos artísticos culturais, o que gera emprego e também renda. Emprego e renda principalmente para os profissionais formados nos cursos de artes das nossas universidades, que por falta de uma política de Estado para a cultura, têm mudado de carreira ou se mudado para estados com melhores perspectivas profissionais. A última edição do prêmio teve uma diminuição de valor. Nós passamos de 7 milhões em 2014 para apenas 5,6 milhões no ano passado, 2017. A Fundação Catarinense de Cultura afirmou possuir metade do valor da última edição, do ano passado, portanto, e que precisa ainda de complementação da outra metade para lançá-lo neste ano com o mesmo valor do ano passado, ou seja, 5,6 milhões. Mas, ao invés de ampliar o valor do prêmio, o governo tem consultado as entidades representativas do setor sobre a possibilidade de lançá-lo com valor ainda mais baixo. Contraditoriamente, a Fundação Catarinense de Cultura contratou, por inexigibilidade de licitação, a Camerata por 1,5 milhões. E a Secretaria, a SOL, acaba de aprovar 1 milhão para o Instituto Festival de Dança de Joinville. Apenas esses 2 repasses seriam o suficiente para o lançamento do prêmio com o valor igual ao da última edição do ano passado. O governo de Santa Catarina investiu na área da cultura nos últimos 3 anos, em média, os míseros 0,06% do orçamento. É isso mesmo, a cultura em Santa Catarina tem um investimento de 0,06% do orçamento. Estados com produto interno bruto muito menor que o de Santa Catarina têm investimento muito maior nesse setor. Diante desse cenário, nós estamos aqui questionando quais são as prioridades do governo, já que não há valorização da área, que se priorize a aplicação do pouco recurso que tem do Fundo Cultural no Prêmio Elizabeth Anderle, que de fato contempla centenas de projetos e centenas de profissionais. A alegação do governo de que faltam recursos, no nosso entendimento, é uma falácia. Apenas em renúncia fiscal, o Estado de Santa Catarina deixa
de arrecadar, por ano, 6 bilhões de reais. Além disso, há uma lei que autoriza o desvio de finalidade do Fundo Cultural. Permite que os recursos da cultura, por exemplo, sejam utilizados para o pagamento do custeio da máquina e do salário dos servidores. A lei orçamentária do ano que vem prevê que quase 20 milhões dos fundos do CEITEC sejam utilizados com esta finalidade. O Sistema Estadual de Cultura, cuja lei foi aprovada neste ano, possui princípios como a transparência da gestão das políticas públicas para a cultura, a democratização dos processos decisórios com participação popular e a ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Temos visto que as práticas deste governo têm desrespeitado sistematicamente esses princípios. Mas nós não vamos desistir, não vamos esmorecer. Continuaremos na luta por uma gestão transparente e participativa, voltada ao cumprimento dos marcos regulatórios da cultura e ao atendimento das demandas da comunidade cultural. Por isso, exigimos o cumprimento da lei e exigimos o lançamento imediato do Prêmio Elizabeth Anderle de 2018. Queremos, assim, dizer que esta manifestação ela se dirige especialmente aos gestores da cultura e do Estado de Santa Catarina. Não consigo entender como é que um Estado como o nosso, com 26 bilhões de orçamento, não consegue ter 5,6 milhões, que é praticamente a única política cultural do Estado inteiro para todos os setores neste momento. É lamentável. Fica aqui o nosso registro e a nossa indignação. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Próximo inscrito, deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputada Luciane Carminati, deputada Ada, que também está aqui, colegas de imprensa, funcionários da casa e quem nos acompanha pelas redes sociais e pela nossa TVA e a rádio digital. Eu só queria colocar aqui, deputado Maurício Kudilac, eu participei ontem em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, da audiência pública, a segunda parte da audiência pública, em que a relatora do processo que o PSOL entrou, onde quer a descriminalização do aborto até 12 semanas, e a relatora, a ministra Rosa Weber, convocou essa audiência pública. Na sexta-feira houve uma série de entidades que foram ouvidas, ontem mais uma outra remessa de entidades que foram ouvidas. E eu queria trazer um pouquinho essa discussão aqui para este plenário. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que este país, a democracia desse país é feita por três pilares, que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é um ativismo judiciário. Quando as coisas não acontecem como as pessoas querem que aconteça dentro do processo do parlamento, elas recorrem à justiça para que na justiça seja agilizado o processo, sendo que neste caso específico, o artigo 5º da Constituição mostra muito bem que este assunto não poderia estar sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Juízes, ministros, desembargadores, eles não são eleitos para representar ninguém. Se há uma coisa que eu digo com toda certeza,
é que se nós somos um país de mais de 200 milhões de brasileiros, o Supremo Tribunal Federal não representa o pensamento da sociedade brasileira. Não representa. Quem representa o pensamento da sociedade brasileira é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal. Quem representa em Santa Catarina é a Assembleia Legislativa dos estados, das cidades são as câmaras de vereadores. Eu sei, você deve estar pensando aí, mas lá é muita corrupção. Espera lá, vamos lá então? Vamos falar um pouquinho sério aqui hoje? Se lá em Brasília tem muita gente corrupta, ninguém chegou lá por autodeterminação, por autonomeação. Chegaram lá porque pessoas votaram. Eu me lembro quando houve a eleição da primeira vez do Tiririca, pior do que tá não fica, e ficou Tiririca. Eu lembro que tinha um pessoal dizendo assim, imagina, como é que o Tiririca vai se eleger? E sabe o que eu dizia? Tudo certo. Essa daqui não é uma casa de reflexo da sociedade? Nós, 40 deputados aqui, não representamos a sociedade catarinense? Então, para mim, a representatividade parlamentar não me deixa surpreso quando se elege um representante analfabeto. Mas como isso, Kennedy? Não tem eleitor analfabeto? O eleitor analfabeto está representado pelo parlamentar analfabeto. Ah, tem um palhaço. Não tem eleitor palhaço? Ou seja, quando eu voto em alguém, eu estou dizendo para aquele parlamentar, você sou eu agora. Você é eu agora. E eu sou você. Eu votei num palhaço, o eleitor que votou num palhaço está dizendo, você, palhaço, sou eu e eu sou você agora. Quando eu venho aqui para essa casa e eu digo que eu sou você, é porque as pessoas que votam em mim, por exemplo, no nosso mandato, sabem muito bem do que nós defendemos. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a pedofilia, nós somos contra a ideologia de gênero e nós somos contra a questão da pedofilia nas escolas e as drogas também. Nós temos isso muito claro. A pessoa que dá um voto para o Kennedy sabe que as bandeiras que eu vou representar aqui é essa, em defesa da família, contra o aborto, contra a pedofilia, contra a liberação das drogas e contra a ideologia de gênero nas escolas. Então a pessoa que vota em mim sabe do que eu estou defendendo. E é por isso que o Congresso Nacional que deveria estar discutindo essa questão da descriminalização do aborto. 87% dos brasileiros são contra aumentar a possibilidade de aborto nesse país, que hoje já tem 2 por lei e uma por uma decisão judicial também do Supremo. As 2 por lei é quem é vítima de estupro e quando a mulher, a vida da mulher é colocada em risco, e a terceira numa decisão já do Supremo Tribunal Federal para a anencefalia, a criança que não tem um sistema nervoso, o bebê, o feto que não tem um sistema nervoso. Essas 3 posições já estão amparadas, uma por decisão do Supremo Tribunal Federal e outras 2 por leis. Agora, ontem lá, a gente ouviu muita coisa, né? Ouviu muita coisa. Sinceramente, eu fiquei... Tem algumas frases assim que a gente se assusta, né? Se assusta ao ouvir. Entre elas, na questão das que defendem, das entidades e mulheres que defendem o aborto, elas dizem que a mulher é dona do seu corpo e, portanto, elas podem optar em fazer o que querem. Então, se a pessoa é dona, se a mulher é dona do corpo, ela pode realmente pintar o cabelo, cortar a unha. Agora, o feto que tem dentro dela não é a extensão dela. Então, se a mulher quer abortar, porque diz que ela decide o corpo, então por que não decide tirar uma mão, um membro? Outra coisa que a gente coloca aqui,
E o senador Magno Malta falou, e é verdade, nós temos uma lei ambiental, deputado Maurício Kudilac, e que a lei ambiental, o senhor sabe que quando é um crime ambiental não tem defesa. A lei ambiental diz que tem que preservar o ovo da tartaruga, porque o que está dentro do ovo é o embrião da tartaruga. Se a gente tem que preservar o ovo da tartaruga, por que querem não preservar o feto que está dentro da mulher? Por que querem simplesmente dizer, não, a mulher até 12 semanas, ela pode decidir matar o feto que está ali? Por quê? Os mesmos que defendem que o ovo da tartaruga tem que ser preservado, são os mesmos que defendem que o feto até 12 semanas não tem decisão. Mas na lei do ovo da tartaruga não diz semanas, diz que não pode. E você sabe, na lei ambiental hoje, é mais fácil você pegar menos pena do que matar o dono do animal, do que matar o animal, porque se você mata o animal, está preso na hora. Agora, se matar o dono do animal, você tem uma série de fugas na legislação que te dão a possibilidade de você pegar menor pena. Essa é uma discussão que tem que ser tratada aqui. Cada um, eu vejo que nós aqui entre 40, nós temos pessoas, e eu respeito quem defende que pode ser descriminalizado o aborto, eu defendo. Mas esse é um assunto que tem que ser tratado aqui, não no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não pode. Aí uma das coisas que disseram lá é que as coisas no parlamento andam muito devagar. E anda rápido na justiça. Anda rápido na justiça. A justiça brasileira é ágil. A justiça brasileira é ágil. É verdade. Ágil para quando querem. Ágil para quando querem. Porque senão, para o trabalhador, para aquele que está esperando o resultado, a prescrição muitas vezes é a sentença fatal dos direitos de quem recorre à justiça. E tem que ser sim demorado um debate desse. Tem que ser demorado. A sociedade brasileira, a maioria da sociedade brasileira deve ser respeitada. Nós temos parlamento, nós temos judiciário e nós temos executivo. Nós não podemos a interferência entre poderes. E esta é a minha posição aqui, trago porque fui lá representar o meu estado, as pessoas que acreditam como eu, que não pode ser descriminalizado o aborto, e por isso eu trago essa informação hoje, nessa manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Ainda no horário das explicações pessoais, com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Uma saudação, senhor presidente, uma saudação a todos que nos acompanham pela TVA, pela rádio digital. Uma satisfação de voltar aqui nessa tribuna, conversar com o povo que nos acompanha, o povo que nos assiste, o povo que precisa da nossa força, do nosso apoio. E hoje eu vou falar lá do extremo oeste catarinense. Eu vi que o deputado Maurício antes comentou aqui sobre a rodovia. Eu vou lá mais para o interior de Dionísio Cerqueira, no assentamento Conquista da Fronteira. Um assentamento de agricultores sem terra que é exemplo, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil e para o mundo, em termos da organização, do cooperativismo, do processo produtivo, que ocuparam, no final dos anos 80, uma fazenda improdutiva, empenhorada no Banco do Brasil por dívidas, e estão lá construindo uma grande experiência organizativa e produtiva, e de valorização da vida das pessoas que moram lá naquela comunidade, naquele assentamento, que é uma das estratégias do nosso Brasil. Deveria fazer mais reforma agrária. Está lá o exemplo. Há poucos dias atrás nós participamos lá de uma festa, onde os agricultores apresentaram lá seus produtos, a diversidade daquele assentamento, a forma organizativa, cooperativa, hoje com indústrias, né, agregando valor dentro da cooperativa, construindo mais uma agroindústria para industrializar o frango, produzir o frango naquela
naquela região. E nós estamos acompanhando lá a decisão da prefeitura, do prefeito Dionísio Cerqueira, fechar aquela escola municipal lá no assentamento. Essa escola que foi criada em 89, com recursos públicos estaduais, tendo em vista a diminuição dos investimentos em saúde, educação e segurança, né? Nós estamos vendo esse intenso processo de destruição das políticas públicas no nosso país, no nosso estado e aqui em muitos municípios catarinenses, com o fechamento também de escolas municipais, a exemplo desta escola lá em Dionísio Cerqueira. A escola construindo caminhos, localizada no assentamento Conquista da Fronteira, no município de Dionísio Cerqueira, foi construída em 89, então com recursos estaduais, em terreno doado na época pelo INCRA, né? A referida escola trabalha com proposta pedagógica diferenciada, que pela diversificação do conhecimento foi tema de várias teses universitárias. Ao longo de sua história, a escola formou diversos alunos que aprenderam, dentro da orientação pedagógica, a se organizar de forma cooperativa. Isso que eu falei, que é uma questão de um diferencial. Os munícipes da localidade veem a educação de jovens e adultos oferecidas pela escola, o EJA, como grande conquista da comunidade. Nos últimos anos, com o fechamento de várias escolas da região em torno, a Construindo o Caminho tornou-se a opção, ou a única opção, para muita gente poder estudar do assentamento e das comunidades vizinhas. Nós estamos juntos, inclusive, apresentamos aqui uma moção semana passada, eu, a deputada Luciane Carminati, deputado do Pedro Baldiceira, e estamos nos somando a esta luta da comunidade em torno da escola. Como tantas comunidades do interior de Santa Catarina estão se mobilizando para não perder a sua escola, levar essa juventude longe, como é o caso do assentamento Conquista da Fronteira, tem que ir para Dionísio Cerqueira, para a escola, longe. Além da distância, dos problemas, é levar os nossos jovens rurais a ter uma vida urbana, a viver a vida urbana. Inclusive, um dos motivos que muitos jovens acabam saindo da roça, por esta certa indução da juventude ao mundo urbano, ao mundo das cidades e não ao mundo do interior. Como esta escola, as pessoas, os jovens, as crianças aprendem a organização, aprendem o cooperativismo, viver em sociedade, em comunidade, trabalhar e aprender também próximo, junto à terra, a produção de alimentos. É por isso mesmo a escola se transformou numa grande experiência de muitas teses de estudos universitários e tal. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito triste no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios, onde o investimento em educação continua ficando só no discurso. Semana passada repercutimos os anúncios do governo federal de cortes profundos no orçamento da educação, especialmente aqui falando da educação superior. Tirar investimentos em pesquisa, ensino superior, graduação, pós-graduação, doutorado, como está sendo anunciado pelo governo Temer, o governo fruto do golpe. É um absurdo e nós não podemos aceitar. A sociedade brasileira e as universidades, os universitários, a nossa juventude, precisa erguer sua voz, como está erguendo em muitos lugares, mas precisa erguer mais forte. Em Santa Catarina, também tivemos e estamos tendo cortes profundos, drásticos, no ensino técnico profissionalizantes, nos SEDUPs. Estamos tendo corte no artigo 170, gravíssimos, que vai tirar muitos jovens das escolas, além de fechamento de escolas
rurais também por todos os cantos desse nosso estado. Então este tem que ser o grito da educação, tem que ser o grande grito para cima de gente que vem aí de novo se apresentar para a sociedade como prioridade na educação, como foi há 4 anos atrás, e agora estão fazendo o que fizeram. Vão se apresentar de novo, candidatos a deputados, candidatos a senadores, governadores, enfim. E agora ajudaram a construir esse caos, que é essa situação da nossa educação pública municipal, estadual e federal. Nos 3 níveis, os cortes são drásticos. Nós elevamos esse país a outro patamar na educação, com o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, construindo escolas públicas em Saudades. Há poucos dias atrás foi inaugurada mais uma escola com mais de 3 milhões de investimento, recursos federais. Temos lá a creche, como todos os municípios praticamente conseguiram uma creche. Então o investimento é desde a infância nas creches até o ensino superior, doutorado, mestrados, pesquisas. Nós tivemos uma explosão dos investimentos. Tanto é que o Brasil tinha em torno de 500 mil jovens nas universidades em 2002, 2003. Nós terminamos aí em 2016 com mais de 700 milhões de jovens, de 7 milhões, quer dizer, de 500 mil para mais de 7 milhões de jovens nas nossas universidades, através do ProUni, através das bolsas de estudo, através das novas universidades, das escolas técnicas. Isso sim é sair do discurso para a prática. E nós, infelizmente, neste período voltamos ao discurso e a prática está ficando muito distante. Cortes e mais cortes. E agora estão cortando no futuro do Brasil, porque investir em pesquisa, investir em especialização, doutorado, mestrado, ciência sem fronteira, levar os jovens para fora do Brasil. Nós tínhamos 80 mil jovens que estavam estudando fora do Brasil, buscando conhecimento para depois trazer para cá e transformar este país num país que de fato consiga construir um caminho seguro para o seu povo no desenvolvimento, na distribuição de renda, no conhecimento. Isso, infelizmente, está caindo tudo por terra. Este sonho de milhares e milhares de jovens, de pessoas que viam uma possibilidade de fazer um ensino superior, ajudar mais esse nosso país a se desenvolver socialmente, economicamente, estão vendo este sonho frustrado. Então esse é um grande momento de fazer essa discussão, e eu quero trazer esse exemplo de Dionísio Cerqueira, lá do interior, de um assentamento, para experiências, infelizmente, que estão acontecendo também lá em Brasília, com os cortes do orçamento para a educação e fechar escolas. Do discurso para a prática. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Encerrado o horário das explicações pessoais, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para hoje no horário regimental. Está encerrada a sessão.